Queridos amigos e amigas da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, mais uma vez é com muita alegria que estamos aqui para conversar com os queridos irmãos sobre um tema que achamos muito importante para o momento. Mas antes, nós gostaríamos de convidar a todos para elevarmos neste momento o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a todos esses mentores amigos que amparam esta atividade. Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, estamos nos reunindo em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos queridos amigos da espiritualidade, que coordenam esta atividade e que podem trazer da espiritualidade superior as vibrações de harmonia, de paz, de saúde, que todos nós necessitamos. Que possamos, durante o transcorrer desta atividade, com essas reflexões, também estarmos dando da nossa melhor vibração, para que possamos atingir com esta nossa vibração, auxiliados pelo plano espiritual, atingir aquelas criaturas que estão mais necessitadas do que nós e que muitas vezes não têm nem condições de fazer uma prece. Senhor, nos abençoa neste momento e que assim seja. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós trouxemos um tema hoje para refletir com vocês, sobre a saúde mental do adulto, do espírito encarnado que está na fase adulta, e a fase infantil. Qual a relação, né, desta situação da nossa saúde mental na fase adulta com a nossa infância, né? Nós sabemos, né, que a lei de progresso, né, divina, ela é uma lei de movimento. O crescimento é uma imposição psíquica que parte da lei do progresso. Nós precisamos progredir, né? E o ser humano tem uma particular dependência do outro ser humano, né, para que ele possa se desenvolver. E é por isso que Jesus nos traz, né, resume a lei maior, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como a si mesmo. E resume toda a lei, e como ele diz, toda a lei e os profetas, né, porque nós temos esta necessidade da convivência com o outro para crescer. Então, falando na fase infantil, que é a fase importantíssima da reencarnação, né, quando o espírito encarnado tem a oportunidade de, nesta nova etapa, nesta nova experiência, modificar-se, melhorar-se, avançar como ser imortal, né, progredir, mas ele passa pela infância, porque aí ele traz adormecidas as suas experiências do passado, o que ele fez de bom, de ruim, e ele vem como uma folha nova para aproveitar e registrar nesta fase infantil essa busca pela melhora, né? Ele vai construir gradativamente, desde a fase da gestação, na primeira infância, ele vai indo construindo uma identidade moral dessa nova personalidade que ele terá nessa existência. Então, é um desafio muito grande. Então, nesta fase infantil, a criança precisa ser amada, respeitada, para que ela possa progredir satisfatoriamente em todos os sentidos, né? Porque o ser humano nasce, cresce e progride em condições de dependência. Nós sempre temos dependência dos outros. Mas no início, da caminhada na encarnação, na fase infantil, na primeira infância, há uma dependência absoluta do reencarnado com os adultos que estão à sua volta, especialmente a mãe, o pai, enfim, os responsáveis pela sua vida, né? Há mais ou menos por 1000 dias, os 1000 primeiros dias da encarnação, são de muita preocupação para a mãe, para o pai, enfim, para o adulto que cuida da criança, porque ela é totalmente dependente, então ela depende do adulto, né? Depois, a partir de que ela começa a ter um pouco mais de autonomia, né, a poder controlar o seu corpo, o seu organismo, a caminhar, a falar, né, a fazer pequenas escolhas, ela passa a ter uma dependência relativa, já não é tão absoluta, né? E à medida que nós vamos crescendo e vamos chegando na fase adulta,
nós vamos ter uma interdependência e jamais uma independência total dos outros, né? E nem uma vida totalmente livre, porque nós sempre vamos depender uns dos outros. E o que nós estamos discutindo nesse momento, né? Propondo para vocês muitas patologias que vamos viver na fase adulta surgem no período infantil, Ou a criança, né, teve uma superproteção, né? Ou teve um desleixo, né? Ou foi abandonada, né? Ou foi criada com displicência, sem regras. Então, isso tudo vai marcando nessa construção dessa personalidade nova que ela está construindo para essa vida, né? Então, se houve falhas nos cuidados básicos durante a primeira infância, os responsáveis são os adultos, os pais, porque isso aí, essa criança vai adquirir graves prejuízos no seu desenvolvimento psíquico. Quando ela se tornar adolescente e adulta, ele vai ter medo, né, dos outros, pode desenvolver esse medo de depender dos outros, né? Se tornar, ter um isolamento afetivo, né? Ou ter uma autossuficiência exagerada. E hoje se trabalha muito, né, nessa questão, né, de analisar o adulto, o adolescente, a criança ferida que ele traz lá da infância, porque não foi compreendido, não foi amado, não foi aceito, né? Então, muitos transtornos vão se apresentar na fase adulta que tiveram a sua origem lá na conduta como os adultos tiveram com a criança, né, na fase inicial da sua caminhada aqui na encarnação. Então, muitos transtornos psicológicos vão surgir depois na nossa fase, na fase de adulto, que tiveram origem lá na infância, né? Como, por exemplo, o transtorno, não é, de psicológico narcisista, né? Que é aquela pessoa extremamente egoísta, né? Não tem empatia, não respeita os outros, né? Passa por cima de todos, se acha autossuficiente. Assim, isso tudo uma situação que nos leva novamente a como foi essa infância, né? Como é que foi essa infância? A criança relegada ao silêncio, né? Num lar soturno, ou ouvindo impropérios, né? Ouvindo palavras duras, né? Tu é um traste, tu é burro, não serve para nada, né? É um empecilho na minha vida. A criança ouve muitas vezes, né? Essa frase do adulto que a está cuidando. E isso é muito triste, porque essa criança que vive num lar soturno, né, escorraçada, triste, aonde não reina a fraternidade afetiva das relações, ela não se humaniza. Vejam só, irmãos, ela não se humaniza. Nós que trabalhamos na fase, trabalhamos com jovens, adolescentes, a partir dos 12, 13 anos já, com medida de isolamento social, né, já cerceado da liberdade, a gente vê realmente o fruto dessa criação, né, difícil, em que faltou afeto, em que faltou estímulo, em que faltaram bons estímulos, bons exemplos. E esse adulto, nessas condições, ele se cria com um déficit emocional. Ele vai ter dificuldades de relacionamento, ele vai ter dificuldades sociais, ele vai ter desequilíbrio emocional, ele tem muita dificuldade para enfrentar a vida, né? E ele vai ser um problema para si, para a família e para a sociedade. E vai ter que ser reeducado emocionalmente, ele vai ter que fazer um tratamento, vai ter que ser reeducado, ele não consegue nunca se encontrar. Isso é comum de se ver, né? Então, a educação no lar é a principal chave para moldar o caráter da criança, né? E atender às suas necessidades psicossomáticas, né? Não são só físicas, mas são psicológicas, são emocionais, são espirituais, né? E educar o pensamento dessa criança e do jovem, né? E dirigindo esse pensamento para Deus, né? Para as lições morais, para Jesus, para estudos mais nobres, né? Para conversas edificantes,
E o exemplo que vai falar muito alto nessa fase infantil é o exemplo dos pais. Os pais são os modelos que aquela criança vai seguir, né? Ele vai imitar, ele vai aprender a falar por imitação, ele vai andar imitando, ele vai perceber a vida porque ele está imitando como é que outros percebem. Então, é de muita responsabilidade, né? A família, o lar é o templo sagrado, né? Pede aos pais, né? Coloca nas mãos dos pais o seu filho, a sua filha. Então, essa criança que nós recebemos no nosso lar, primeiro de tudo, é filho de Deus. E a responsabilidade do pai, da mãe, dos avós, enfim, da família que a recebe, é conduzi-la para o caminho de volta para Deus. E daí, então, a grande importância do evangelho no lar. É muito importante o evangelho no lar, né? É um momento sublime em que a criança, desde pequenina, vai acompanhando, né, a prece em família, a conversa edificante, né, os meios de comunicação, né, tudo desligado, né, e a conexão com o divino, né, com o transcendental, a conexão com Deus, com os bons espíritos. Então, nesse momento, né, do evangelho no lar, os espíritos amigos, né? O anjo guardião da criança, o anjo guardião da mãe, o anjo guardião do pai, o anjo guardião do outro filho, se tal os avós, assim, então estão todos ali reunidos porque estão apostando justamente, né, em que se acerte essa caminhada, né? E muito importante também para a criança, né, a aula de evangelização no centro espírita, né? Essa aula de evangelização que nós temos que oferecer para a criança e para o jovem dentro da instituição espírita, que os pais possam levar a criança, ela vai ser um auxílio na educação moral desse espírito reencarnado, né? Ela vai ajudar também a construir essa identidade moral positiva. E essa educação moral que a criança vai receber no lar, na escola de evangelização, né? Ela vai causar uma batalha silenciosa no interior desse espírito reencarnado, né? E que vai exigir dele um esforço contínuo para se melhorar, né? É na infância, se a gente propicia esses aspectos positivos, morais positivos para essa criança crescer, ele vai romper com aquele homem velho, né, que ele veio reencarnado para superar todas as experiências negativas que ele já teve e intensificar as coisas boas, né, que ele já conduziu desenvolver no seu espírito imortal, né? Muitas vezes a gente aposta muito no intelecto, né, no conhecimento do raciocínio lógico, científico, né, na criança, isso estimula, né, o estudo das matérias científicas, né, e se deixa de lado a emoção, se deixa de lado a espiritualidade, se deixa de lado a questão afetiva, né, a moral, a ética. Como é que vai ser essa pessoa, né? O conhecimento científico sem o apoio da moral, sem o apoio da ética, sem o apoio da religião, da religiosidade básica, que independe de denominação religiosa, porque todos nós temos essa religiosidade básica que precisa ser estimulada, sem acontecer essa educação voltada para estes aspectos, que seja voltada só para o aspecto intelectual, isso não forma um homem de bem. Não forma. Isso leva a criatura à violência, à alucinação, né? Se a gente lembrar, por exemplo, quem foram os construtores das bombas atômicas que foram né, largadas sobre Nagasaki e Hiroshima, foram as mentes mais inteligentes do século passado, as mentes científicas, né, que se reuniram para produzir uma arma extremamente mortífera. Milhões de pessoas morreram. Não foi levado em consideração a questão ética, moral, religiosa, humana, nada disso, porque a mente que não tem desenvolvido esse sentimento moral, esse sentimento espiritual, ela fica deficitária, né?
E se nós vamos ver hoje, né, a situação que a humanidade vive, a situação caótica, né, dos dias atuais, ela é resultante do quê? Né? Da falta de rumo moral nas tomadas de decisões individuais e coletivas. Né? Então, isso aí, o conhecimento moral que nós vamos desenvolvendo desde a infância, né, ele vai iluminar as decisões que nós vamos tomar na fase da adolescência, da idade adulta, né? Porque este conhecimento vai nos mostrando o caminho correto que nós temos que seguir. Ele vai nos impulsionando para esse caminho, né, correto. E Allan Kardec, tão bem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca, né, os caracteres do homem de bem, né, as características do homem de bem. Quais são as características? Então, esse é o norte que nós, educadores, pai, mãe, professor, evangelizador, avô, avó, né, vizinho, tio, aquela orientação, né, que nós vamos encontrar tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. As características do homem de bem é o modelo que nós temos que seguir, né? É o modelo que nós temos que buscar para educar nossa criança, para educar nosso jovem, para nos autoeducar também, né? Para nos autoeducar. Como é que nós vamos fazer isso, né? De uma maneira mais amena, né? E não é difícil, né? Não é porque a gente pode recorrer à intuição, à prece, né? Nós, adultos, educadores, pai, mãe, evangelizador, nós temos que recorrer a essa sintonia com a espiritualidade maior, a sintonia com o nosso anjo guardião, a sintonia com o anjo guardião do nosso filho, da nossa filha, né? E nós vamos ver que um recurso extraordinário que muitas vezes nós deixamos de lado de usar é promover o contato da criança com a natureza, né? Fazer a criança perceber, né? Observar, né? O que existe vivo, né? De Deus, né? Que prova a existência divina, né? O céu, as nuvens, os pássaros voando, a brisa suave, a chuva, a plantinha, né? Trabalhar com a criança a semente, pegar as várias sementes e mostrar para ela e conversar com ela o que tem dentro da semente. A mente da criança que tem o pensamento concreto, né, não é abstrato ainda, aquilo para ela é um desafio imenso. Ela custa compreender como é que dentro daquela sementinha tem uma árvore. E aí nós vamos mostrar para ela, vamos plantar a semente, ela vai ver desabrochar ali, né, a planta. E isso é educação, é a educação a mais importante possível para essa cabecinha, né? Essa educação que ela precisa receber. Então, sensibilizar a criança e o jovem para aquilo que é bom, que é belo, que é verdadeiro. Todos nós trazemos dentro de nós, no nosso âmago espiritual, essa tendência ao que é bom, belo e verdadeiro. Mesmo aquele espírito mais atrasado que está reencarnado, ele nasce com essa tendência, né? Com essa tendência linda do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro. Só que não se desabrocha isso, né? Porque se a gente não estimula pela educação, né? Então, a criança que convive com a natureza, que observa a natureza, né, que percebe todas as belezas numa noite de estrelas, de lua, né, um nascer do sol, um pôr do sol, uma beira de um riacho, uma beira do mar, estimular isso na criança, brincar com a terra, brincar com a água, né, correr com os outros, subir em árvore, isso é muito rico, né, este brincar junto à natureza, né? Proporcionar à criança também um tempo livre de ócio, que ela possa ser ela mesma, né? E interagir com a natureza, com as outras crianças, com as outras pessoas, né? E a criança, até os 6, 7 anos, ela tem um pensamento mágico, para ela tudo tem vida, né? Então aí nós vamos ver o grande papel da história, da contação da história para a criança nessa fase, né? Nessa fase até os 6, 7 anos. É riquíssimo, desde lá, de bebê até essa fase, né? A criança adora ouvir a voz humana,
né? Da mãe, do pai, da avó, do educador, do evangelizador, né? A criança, quando ouve a voz humana contando uma história, né, que ela vai se interessar, que ela foi estimulada para isso, ela sossega, ela fica quietinha, ela consegue frear, né, o freio, ela consegue dar um freio na sua hiperatividade, ela fica em silêncio, isso é muito importante, né? Ela treina a audição, a imaginação voa, ela vai imaginar como um filme todas aquelas cenas, né, que estão acontecendo ali, né? Então isso é muito importante e ela vai se identificar com os personagens da história, a fábula, principalmente nessa fase da infância, né? Os animais falando, a mensagem sendo passada e ela vai compreendendo ali, ela vai sentindo as emoções do personagem, né? Ela vai sofrendo, ela vai se aliviando, ela vai comparando, ela vai percebendo que tudo passa, né? Que ao final da história a situação se resolveu. E isso vai ser para a vida dela, ela vai ficar vacinada. Ela vai se dar conta que todo, por mais difícil que foi a situação que os personagens passaram, eles conseguiram superar, eles receberam ajuda. Isso é uma estimulação para o cérebro dela, né? Ela vibra com aquela história, né? E o cérebro produz endorfina, serotonina, que são os hormônios positivos, né? Muito bons. E ela convive neste momento da contação de histórias com a presença integral do adulto. E isso para ela é muito positivo, né? Ela vai ficando assim num contentamento, numa alegria, né? E convivendo com aquela experiência, ela vai também trabalhando as suas emoções básicas, né? A tristeza, a alegria, o medo, a raiva, né? O afeto. Tudo isso ali ela vai vivendo na história. Então, contar boas histórias para as nossas crianças é essencial, porque ela está educando as suas emoções, ela está educando os seus sentimentos, ela está encontrando um sentido para a vida, ela vai começar a fazer a ligação entre aquela ficção com a vida real. E o pensamento, que é extremamente concreto, vai se tornando num pensamento abstrato, formal, muito bom, né? Então, a personalidade moral, essa construção da personalidade positiva moral, ela está ligada, né, ao desenvolvimento das capacidades pessoais de julgamento, de compreensão dos eventos da vida individual ou social, né, não importa, né? E isso vai fazer com que ela vai desenvolvendo autonomia para enfrentar as dificuldades que o mundo apresenta, né? As dificuldades que a sua vida vai ter, os desafios, né? Então, a criança e o jovem, através desse processo de adaptação ao grupo social e a si mesmos, né? Eles vão aprendendo as regras básicas da convivência, né? Do grupo. Então, vão se tornando pessoas equilibradas, harmônicas, empáticas, que são capazes de se colocar no lugar do outro e compreender o outro, compreender a si, mas também compreender ao outro, compreender a Deus, né? E o desenvolvimento dessa consciência moral instaura uma relação com a pessoa mesmo, com a criança mesmo, consigo, né? De modo que seus sentimentos, seus juízos e as suas ações vão ser sancionadas por ela própria, como certo, como errado. E se eu posso, se eu não posso, se eu devo, se eu não devo. Ela vai construindo esta consciência, ela vai construindo esta consciência, né, de que posso, o que não posso, o que é bom, o que não é, porque a história sempre trabalha com essa dualidade, né, o bem e o mal, né, ela vai, isso é muito bom que ela vai se dando conta, né, porque, queridos amigos e amigas, se nós não educarmos a nossa criança, né, com esse senso moral, a ausência do desenvolvimento do senso moral, porque o senso moral se desenvolve até os 14, 15 anos. Se não se desenvolveu até ali, depois só com muito sofrimento e com muita dor é que vai ser desenvolvido. E a gente que acompanha isso, que trabalhamos já no sistema prisional, a gente vê o quanto é doloroso aquele espírito ter que recapitular toda a situação
má educação, de maus exemplos que ele viveu, né? Então, é muito difícil. Porque quando a pessoa não tem o senso moral desenvolvido, né, na fase juvenil e adulta, predominam os instintos. Ele é extremamente instintivo, né? Ele obedece aos impulsos. Ele não tem noção razoável do que está certo, do que está errado, do que é bom, do que não é bom. Né? Isso é construído, isso é através da educação. Né? E o lar tem grande papel nessa formação moral. Né? Hoje nós estamos vivendo uma nova invasão de bárbaros na nossa sociedade, né? Como diz Kardec no Livro dos Espíritos, diariamente são lançadas à corrente social centenas, milhares, milhões de jovens, de adolescentes que não tiveram um preparo adequado, que não foram educados moralmente. E daí esse caos, né, que nós vivemos hoje, essa nova invasão de bárbaros. Joana de Ângeles e outros, Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos, né, que estão nos orientando sobre esse processo que nós estamos vivendo hoje, né, nos preparando para esse mundo de regeneração. Joana, especialmente, nos alerta que se estão reencarnando muitos espíritos já iluminados, espíritos que vêm para o bem, para nos ajudar a fazer esse processo de transição para a Terra se tornar um mundo melhor, né? Um mundo mais evoluído, onde predomine o bem. Também estão reencarnando aqui muitos espíritos, milhares e milhares de espíritos, que estavam presos, vamos dizer assim, né, sem autorização para reencarnarem, porque perturbariam anteriormente mais ainda a sociedade terrena. Eles estão tendo agora oportunidade de ter uma última chance de reencarnar. E vem com todos aqueles instintos, vem com todas aquelas questões para serem corrigidos. E eles renascem num lar, os pais os aceitam, eles devem ter compromissos com esses espíritos também, muitos até estão se voluntariando para amparar, espíritos já equilibrados, harmoniosos, pais já com essas condições, outros ainda não. Então, e esses espíritos precisam ser conduzidos para o bem, ter o exemplo do bem. E estamos falhando nesse quesito. Olha quanto barbarismo aí nós temos aí à nossa volta, né? De adultos que a gente fica estarrecido, mas como que pode ter um comportamento destes? Falhou. Falhou lá, falhou a escola, falhou a sociedade, né? Então, nós temos que verificar essas questões. Por isso que nós temos que conversar sobre esses desafios, né? Quando o lar tem alicerces religiosos equilibrados, né? Não importa a denominação religiosa até que seja adotada, mas que isso seja sincero, né? que realmente que a fé seja vivida, né? com força, com energia, né? A estrutura moral desse lar ela é forte. E a criança que está ali, ela vai percebendo que este grupo familiar consegue suportar todas as provas que a vida apresenta. Sofrem, choram, não é fácil. O pai e a mãe têm que demonstrar que muitas vezes é difícil superar a situação. Eles podem chorar na frente da criança, mas não sempre demonstrando a fé e a esperança e que a situação vai passar, que tudo passa e melhora, a fé em Deus ajuda, né? Então, e por isso que Kardec nos alerta, né, que a educação moral, a que tende a fazer homens de bem, é a chave do progresso da humanidade. Esta é a chave, né, a educação moral. Então, a alma da infância e da juventude, ela precisa ter uma boa cultura para produzir bons frutos, né? E desenvolver um caráter sólido para si, para ser útil para si, para a família, para a sociedade, né? Para ser útil, para se ajudar, né? A promover a sociedade, né? E a gente, analisando, por exemplo, as palavras dos grandes educadores, né, do momento, Samitiba, o Cury e outros, né, e eles questionam isso aí, né? Qual a melhor coisa que os pais podem ensinar aos filhos? Qual a melhor coisa? E eles dizem, né? Ensine-os a perder. Perder é inevitável. Saber suportar uma perda, né? Saber suportar uma tristeza, saber ser contrariado,
saber suportar uma frustração. E olha, nós que trabalhamos nas escolas, a gente que é como professora, quanta criança que não sabe sofrer frustração, não sabe ouvir um não, não respeita nada, né? Porque ela não aprendeu, isso se aprende dentro de casa, né? Saber perder, a pessoa que sabe perder, ela é capaz de seguir em frente, ela supera, né? É uma das qualidades mais importantes do caráter, né? A pessoa tem a contrariedade, tem uma dificuldade, mas ela busca outro rumo, ela vai buscar a solução, né? Quando a criança aprende, o jovem, dentro do lar, vencer essa frustração, eles vão continuar na luta, né? Vão achar o caminho, sabendo perder para continuar. A vida vai ter sentido. A vida vai ter sentido para eles. Eles estão aqui para isso, né? Para ser desafiados a superar as dificuldades, né? A vencer as dificuldades, né? E não vamos, né, nos iludir. Na adolescência, a gente colhe, nós adultos, colhemos o que plantamos na infância, o que foi plantado ali. E hoje nós somos resultados também, como adultos, do que tivemos na infância. Por isso a temática é essa, né, que nós estamos trabalhando, da saúde mental e a ligação da nossa saúde mental atual com a nossa infância, né? Porque na infância, é tão linda essa fase para o espírito imortal. A criança não questiona as verdades espirituais e morais, ela aceita. Essas verdades preenchem o seu espírito. A criança, assim, ela adora falar em Jesus. A gente tem experiência com a educação infantil, né? As crianças da educação infantil, é a coisa mais linda quando a gente fala em Jesus, né? Quando a gente conta a história de Jesus, quando a gente trabalha os ensinamentos de Jesus, o que ele nos ensinou, na linguagem delas, conta a historinha, né? Elas ficam envelhecidas, elas querem saber mais. Isso preenche esta alma infantil, né, de luz, de harmonia, de equilíbrio. Imagine uma criança que não tem essa oportunidade, né, que não tem essa vivência, né, essa vivência extraordinária, né, de entrar em contato com esse exemplo de fé, né, de prece no lar, do evangelho no lar, a mãezinha e o pai acompanhando antes de dormir, né, fazer uma prece, pedir a proteção dos bons espíritos do anjo da guarda, né? A prece ao anjo da guarda é muito linda, essa prece universal. Aí tem muitos espíritos, mas não, é uma prece decorada, mas, meu Deus, é a prece que revela realmente, né, que nós temos este espírito extraordinário, amoroso, que nos ampara, que nos cuida, né? E hoje a criança está vivendo demais, e o adolescente, envolvido com o tablet, com o celular, né? Com a televisão, isolado neste mundo, né, virtual, sem conexão com o mundo real. Temos que aprender a trabalhar mais essa questão de olho no olho, sentar para conversar, né? Porque, por exemplo, na telinha mágica, né, que não é aconselhável para criança pequena, e poucos momentos depois para criança um pouco maior, que é o do telefone celular, do tablet, enfim, né, do computador, né, a criança naquela telinha ali, ela se apresenta na sua mente mais de 60 personagens por hora. Aquilo ali é muito, muito rápido, é muito intenso, né? E ela vive um conflito de modelo, quem é que ela vai seguir, como é que vai ser, né? E aí, o Cury diz que isso provoca o SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, excessos de estímulos visuais e coloridos e auditivos, né? Isso gera uma ansiedade, e uma compulsão por novos estímulos numa tentativa de aliviá-la. É como se fosse um vício. Então, isso nós temos que ver. Então, como é que nós temos as crianças hoje nas escolas, por exemplo, alunos inquietos, agitados, sem concentração, irritados, esquecidos? Isso é uma crise, né, na educação mundial que nós estamos vivendo. Mas isso é fruto dessa tendência, né, de deixar na mão
da criança e do jovem, deixar eles livres para acessar esses meios virtuais sem controle nenhum. É muito negativo, né? Isso ofusca a capacidade criativa e imaginativa. E essas crianças vão se tornando frias, passivas ou violentas, elas não têm vida própria. Este adolescente não tem vida própria. A vida para ele não tem sentido. Então, nós precisamos nos alertar para esse aspecto, né? E a família que vai botar um limite nessa questão, né? E aí a gente pega um tema difícil, que é a questão da autoridade, né? A autoridade moral do pai e da mãe dentro do lar. Essa ausência de autoridade no lar, ela é grave e atinge a sociedade. Uma das coisas que os pais devem fazer é ensinar os filhos a obedecer, não ordens estapafúrdias, né, mas obedecer. O filho tem que reconhecer no pai e na mãe as primeiras autoridades, né? Honrar pai e mãe, só vai honrar pai e mãe quem obedeceu o pai e a mãe, quem viu essas pessoas como as primeiras autoridades da sua vida, né? Mas o que acontece muitas vezes, né? A criança tem aquele espírito imortal, que é aquela coisinha fofinha, mimosa, inocente, querida, que a gente se apaixona. Ele vai mostrando devagarinho as suas unhas, ele vai mostrando quem ele é, ele vai mostrando a sua astúcia, ele vai mostrando as suas inclinações, e os pais têm que estar atentos, porque ele vai mostrando. E a gente vai corrigindo o que deve ser corrigido, vai sem violência, mas com jeito, né? Com amorosidade, mas com firmeza, com autoridade. Não é assim, vamos conversar, vamos ver como é que é, tudo, né? Mas o que acontece no lar? Um jogo de empurra, né? O pai não exerce essa autoridade, a mãe também não. Quando ele pede uma coisa e a mãe nega porque sabe que não é bom, mas então ele vai para o pai e fica aquele jogo de empurra e acaba cedendo o que a criança quer. Então, isso porque ensinar os filhos a estarem, né, sob a autoridade exige de nós preparação. Nós precisamos estar preparados para disciplinar toda a desobediência, disciplinar toda a desobediência, com jeito, né? Não pode ser, né? O pequeno delito que hoje passa na infância, que a criança comete, se não for corrigido amorosamente, racionalmente, conversando, colocando limites naquela situação, ele vai ser aquele adulto que não vai ter limite nenhum, não vai respeitar trânsito, não vai respeitar a lei, ele vai ser um problema, vai acabar preso, enfim, né, numa situação bastante difícil para ele. Então, a obediência dentro do lar, a ensinar a nossa criança as regras, né, ou construir com elas, inclusive conversando, as regras básicas que tem que ser, isso oferece para a criança um círculo de segurança. É o círculo de submissão à autoridade dos pais, que significa para ela um equilíbrio, uma harmonia. Aquela criança que não tem disciplina nenhuma, que é liberada de tudo, ela se sente perdida na vida, ela se sente perdida, ela não se acha, né? Ela sofre. Então, vamos nos dando conta que esse senso moral vai sendo construído até antes dos 15 anos. Essa educação moral, emocional, espiritual, feita precocemente, feita na fase certa, né? Na melhor hora, ela gera o homem de bem. E é na infância que nós temos que levar a nossa criança, o nosso jovem, na instituição religiosa que nós frequentamos. É na infância. Aquela ali vai ser a outra família que ela vai conhecer, é a família espiritual. Então, nós precisamos mostrar, né, essa situação para a nossa criança. Então, a instituição espírita tem que lutar para ter uma evangelização espírita infanto-juvenil que possa dar um assessoramento aos pais, ter o ciclo de paz junto a essa instituição, né, ter esse ciclo, né? E nós trouxemos aqui para nós analisarmos com vocês uma mensagem de Bezerra de Menezes sobre evangelizar, né? O título da mensagem é Evangelizar. E essa mensagem foi recebida
por Maria Cecília Paiva, que era a diretora do Digi da FEB, né, lá na década de 70, mais ou menos 60, 70 do século passado. Então, o nosso Bezerra diz o seguinte: ao término do século XX, o século das chamadas luzes, estamos convocando os obreiros de boa vontade para a tarefa divina de evangelizar. Evangelho é o sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali estão depositados. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências, à procura da sua evolução espiritual. E vai nos dizendo Bezerra, né, que a Terra é um educandário formoso, e Jesus, né, na sua cátedra de amor, ele exemplifica, né, tudo como nós temos que agir. Ele nos deixou o caminho, né, ele nos deixou todo o programa. E ele vai nos alertando: filhos, somente através do Evangelho, vivido à luz da doutrina espírita, encontrará o homem a paz, a serenidade e o caminho do amor nobre. Conclamamos os corações de boa vontade, evangelizemos, né? Então, vejam como é importante, né, nós trabalharmos essa questão. Eu trouxe para encerrar nossa conversa uma história sobre obediência aqui do Conte Mais, né? Que é muito importante, o Conte Mais 2, que nós vamos ver aqui como é que funciona essa questão da obediência, né? O susto de Maria Luísa. Maria Luísa e sua mãe visitavam a avózinha na casa de veraneio, no campo. A menina achava tudo uma beleza, flores amarelinhas por toda parte. Ao longo de um fosso apareciam ramos com frutos vermelhos, madurinhos, apetitosos, que Maria Luísa gostava de colher para a vovó. O tal fosso não era largo. Podia-se até atravessá-lo sob uma tábua que tinha ali para servir de ponte, né? Mas mamãe recomendara a Maria Luísa que ela não fosse para o outro lado. Ora, e do outro lado estava tão interessante, né? Enquanto a mamãe e a vovó conversavam lá, e a mamãe aprendendo um novo ponto de crochê, né, com a vovó, a, a Maria Luísa começou a pensar, né, mas do outro lado está tão bonito, né? Tem aquela grama, né? Havia um lindo pasto onde as flores amarelas cresciam ao redor das árvores. Tudo lá parecia muito agradável, sombras fresquinhas, ervas macias, flores para colher e um lindo gramado para correr, né? E Maria Luísa estava ali passeando ao longo do fosso quando teve uma ideia. Mamãe não quer que eu cruze o fosso, porque pensa que eu vou cair na água. Mas eu não caio, não. Eu já vou fazer 7 anos. E assim pensando, caminhou até o lugar onde estava a tábua e foi pisando devagarinho e cruzou para o outro lado. A mamãe nem vai se importar, ela pensou, né? Então, e foi indo, né? Chegando lá, ela achou tudo tão lindo, tão gostoso, né? Respirando aquele arzinho fresquinho. Mas, de repente, ela escutou um barulho estranho. Pocotó, pocotó, pocotó. Ela ficou assustada. Meu Deus! Voltou-se para ver quem é que fazia aquele esquisito ruído. Era um cavalo branco que estava ainda longe, mas que se dirigia para ela. Vinha galopando e suas patas faziam pocotó, pocotó, pocotó. Maria Luísa gritou assustada: mamãe! E correu em direção à sua casa. Ela corria o mais rápido possível. Já estava bem perto do fosso, mas não podia ver a tábua, não tinha tempo de procurá-la, pois o cavalo continuava correndo na sua direção. Então, cheia de medo,
decidiu-se, deu um salto com toda a força que tinha, tentando passar para o outro lado. Mas as pernas curtas não ajudaram. Ela caiu no fosso. Sorte é que a água só chegava até a sua cintura. Toda molhada, agarra aqui, agarra ali, escorregando, sobe, conseguiu chegar até o outro lado. Assustada, olhou para trás. O cavalo tinha deixado de persegui-la. Estava tranquilo, comendo pasto. Então Maria Luísa correu para casa chorando, chorando. A mãe e a avó vieram ao seu encontro preocupadas. Mas quando a avózinha soube, né, o que havia acontecido, ela disse para a vovó zangada, né? Você fez mal, muito mal. Não obedeceu o que a sua mãe orientou. Brincalhão, que é o nome daquele burrinho, daquele cavalo branquinho que corre atrás de você, ele gosta de fazer isso, ele corre atrás das pessoas para brincar. Mas você é responsável por haver passado por este susto. Maria Luísa, muito envergonhada, tratou de trocar a roupa molhada e, enquanto se vestia, pensava: vovó tinha razão. Vovó tinha razão. Imagine a criança ouvindo nessa história e aprendendo, né, que quando o pai, a mãe ou o adulto dá uma ordem, né, ela tem que ser respeitada, ela tem um sentido. Então, é nesse sentido que nós estamos conversando com vocês sobre a saúde mental do adulto, que vai depender, né, de como ele foi educado na infância, né, como ele foi conduzido para o caminho de volta para Deus. Muita paz a todos, um abraço fraterno em todos os corações. Que Deus abençoe todos os lares. Que assim seja.